A mega operação da Polícia Federal realizada hoje foca na desarticulação de um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, comandado pelo PCC, que é o primeiro comando da capital. A operação é considerada a maior da história do Brasil contra o crime organizado. As autoridades levaram em conta a cooperação das polícias dos estados e a amplitude da operação batizada de Carbono Oculto. A Força Tarefa Nacional conta com cerca de 1.400 agentes que cumpriram mandados de busca e apreensão e também prisão em 8 estados. Essa mega operação é a junção de 3 operações e aconteceu em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O grupo sonegou mais de 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais, segundo autoridades da Fazenda de São Paulo. Essas irregularidades foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e também distribuição de combustíveis no país. O esquema tem lesado não apenas os consumidores que abastecem os veículos aqui no país, mas toda uma cadeia econômica ligada ao setor. O PCC agia na importação irregular de produtos químicos para adulterar os combustíveis. Os investigadores identificaram mais de 300 postos de combustíveis que atuam nessas fraudes. Já o setor estima um impacto maior em cerca de 30% dos postos em todo o estado de São Paulo e em torno de 2.500 estabelecimentos. A Receita Federal também identificou ao menos 40 fundos de investimentos com patrimônio de 30 bilhões de reais controlados aí pelo PCC. Segundo o órgão, as operações aconteciam justamente no mercado financeiro de São Paulo por meio de membros infiltrados na Avenida Faria Lima. De acordo com os auditores, esses fundos de investimentos foram utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio, portanto. Mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas, então são focos aí dessa operação suspeitos de crimes contra a ordem econômica, também a adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a operação conseguiu chegar na sofisticação do crime. A sofisticação do crime organizado hoje, ela exige da parte da Receita, ministro Lewandowski, que nós consigamos decifrar o caminho do dinheiro, que é muito sofisticado. São muitas camadas, por exemplo, envolvendo fundos fechados, né, em camadas em que, para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais que vão lá abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando, Se não fosse por isso, nós não teríamos conseguido chegar a mais de 1.000 postos de gasolina, 4 refinarias, mais de 1.000 caminhões que estavam à disposição do crime organizado para transportar o combustível, geralmente adulterado. Às vezes a adulteração começa na importação, fraudada muitas vezes. Ou seja, é um esquema extremamente capilar do ponto de vista material, do ponto de vista de distribuição do combustível, e extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro, porque são muitas camadas que precisam ser abertas para se chegar no patrimônio do crime organizado, sem o que fica muito difícil você vencer o crime. Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra. E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa. Você não chega no andar de cima do crime organizado. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. E, para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas. A investigação tem que ir par e passo
com a fiscalização. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que, apesar de a operação conseguir ordem de prisão para 14 alvos, apenas 6 foram encontrados. A suspeita de que informações tenham vazado, mas o Rodrigues confirma, que a investigação vai prosseguir. Nós acabamos de prender mais uma pessoa, são 6 presos agora, em Santa Catarina, isso? Em Santa Catarina. Acabou de ser presa agora, mas de fato eram 14 mandados, prendemos 6, e aí a equipe que deu cumprimento vai reportar isso à nossa base, e se houver indício, como você sugere, de vazamento, naturalmente nós vamos investigar e trabalhar para evitar que isso aconteça nas nossas investigações e com os nossos parceiros também. Agora eu repito, há 14 mandados, só 6 encontrados. Não é uma estatística normal das operações da Polícia Federal. E, portanto, com o retorno das equipes, que igual as equipes vão às residências, enfim, aí preciso relatar o que foi encontrado lá, o que não foi. E aí sim a gente vai poder ter mais elementos para dizer, enfim, ou inferir que possa ter havido vazamento. E nessa hipótese nós vamos fazer a investigação para apurar se houve. O presidente Lula afirmou que a mega operação desta quinta-feira é a maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história. Em uma postagem nas redes sociais, Lula enfatizou a criação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado na estrutura do Ministério da Justiça. Está aí o post do presidente Lula, Ele começa dizendo ali que a população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado da nossa história até aqui, em atuações coordenadas que envolvem aí Polícia Federal, Receita, Ministérios Públicos Estaduais. Foram deflagradas, portanto, 3 operações simultâneas, nos setores financeiro e de combustível, envolvendo 10 estados. E aí ele fala do trabalho integrado, iniciado com a criação no Ministério da Justiça do Núcleo de Combate ao Crime Organizado, que permitiu acompanhar toda a cadeia e atingir o núcleo financeiro que sustenta essas práticas. E ele finaliza ali sugerindo, portanto, uma atuação em coordenação e seriedade para dar segurança às pessoas e estabilidade à economia. Portanto, o post do presidente Lula sobre essa mega operação realizada hoje. Bom, e agora nós vamos conversar com o advogado e consultor sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é o Eduardo Pazinato. Eduardo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. E eu já começo te perguntando como que o senhor avalia a importância dessa operação, a Operação Carbono Oculto, no combate ao crime organizado no Brasil. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sem dúvida é uma operação fundamental que pode contribuir para aprofundar a capacidade do Estado brasileiro fazer frente a um crescimento das organizações criminosas que cada vez mais exploram aquilo que a gente tem nominado de novas fronteiras econômicas. Hoje não mais e tão somente os mercados ilícitos de drogas, armas, movimentam recursos e retroalimentam o poder econômico, político, territorial dessas organizações, mas também a economia formal, a economia lícita é capturada por esse tipo de organização criminosa, que, como se percebe nesta mega operação, exige também do Estado brasileiro, em forte articulação com o setor privado, uma resposta mais coordenada, mais sistêmica e que possa, ao agregar inteligência, tecnologia e justamente fortalecer os mecanismos de controle, fiscalização e regulação dos mercados também formais, se possa atingir seguindo o dinheiro, mas também seguindo os vários produtos que são comercializados nas diferentes cadeias econômicas exploradas pelas organizações criminosas. Essa operação, ela foca em uma dessas cadeias, que é a cadeia de combustível, mas há vários outros produtos, serviços da economia formal que vêm sendo apropriados pelo crime organizado e que também merecem a continuidade ou aprofundamento desse tipo de operação integrada
coordenada pela União em articulação com os estados, com o Ministério Público, Receita Federal, COAF e vários outros órgãos fundamentais nessa iniciativa. Doutor, boa noite. Lara, aqui de Brasília. A minha pergunta é: onde os órgãos de segurança falharam para que a gente chegasse nessa mega operação e nesse aparelhamento do mercado formal pelas organizações criminosas? Olha, eu te diria que nós falhamos como sociedade. Por óbvio, o Estado brasileiro não conseguiu fazer frente ao longo dos últimos anos ao refinamento, à sofisticação, à profissionalização da exploração do setor econômico em diversas frentes e cadeias de valor pelo crime organizado. Vários aspectos, né, várias causas estão na base dessa atuação deficiente, mas eu diria que o foco da atuação da segurança pública sempre se concentrou, e obviamente precisa priorizar também os delitos, os crimes patrimoniais, a criminalidade de rua e, sobretudo, aqueles que levam ao resultado morte, os homicídios, as lesões corporais seguidas de morte, mas a essa camada, eu diria, tradicional do crime no Brasil, é preciso agregar maior nível de inteligência, maior emprego de tecnologias e uma coordenação mais sistêmica dos diferentes órgãos de segurança, justiça, regulação, fiscalização, para fazer frente justamente ao descobrimento e à exploração de novas fronteiras econômicas, inclusive na economia formal, pelo crime organizado. Então, eu diria que essa operação e um conjunto de outras iniciativas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito federal, em articulação com os estados e, em alguns casos, também com os municípios, pode significar um ponto de virada em relação ao fortalecimento desses novos mecanismos, né, que colocam em um grau de modernização maior o Estado brasileiro em relação ao século XXI e à própria sofisticação, migração dos crimes de rua para crimes cibernéticos, exploração de diferentes instituições financeiras, inclusive aquelas criadas para colaborar com o processo de acesso ao sistema financeiro nacional, como as fintechs, as instituições de meios de pagamento digital, que sem uma regulação mais adequada, justamente no gap regulatório, né, nessa ausência, nessa zona gris, né, da atuação com maior controle, fiscalização e regulação pelo Estado brasileiro, tem sido um vetor para não só o crescimento, como o fortalecimento dessas organizações criminosas. Agora, Eduardo, do ponto de vista jurídico, quais são os principais crimes cometidos aí pelos envolvidos neste esquema? Esse esquema, pela própria natureza e qualidade da investigação, eu diria não só criminal, mas no âmbito administrativo, regulatório, com a participação da Receita Federal, do COAF, né, fazendo esse rastreamento, né, das movimentações financeiras anômalas ou extraordinárias que se dão a partir desta cadeia econômica, permite justamente contemplar um conjunto, né, de possibilidades delitivas que foram exploradas por diferentes organizações criminosas, no caso da cadeia de combustível, que vão desde adulteração do combustível, passando pelo descaminho desse produto, inclusive com mecanismos de importação que são ilegais, fogem ao controle da legislação ambiental, de compliance, passam pela aquisição de empresas, né, legais, em tese, para o branqueamento, para a lavagem e ocultação desses recursos financeiros havidos de forma ilegal pela organização criminosa, e chegam a um conjunto de outros delitos ligados ao sistema financeiro, que vão, por consequência, estar articulados, né, com a atuação criminal dessas organizações em delitos já tradicionais, como os relacionados a homicídios, né, e ao controle territorial, como se percebeu, inclusive, na suposta aquisição de centenas de postos de gasolina
em que a organização não só adquiria e não pagava, como praticava um conjunto de extorsões, de ameaças, de violências em relação aos empresários que atuam nesse mercado, justamente para garantir um controle mais capilarizado de toda a cadeia de valor, né? Não só do poço de combustível até a distribuição, chegando até a venda para o consumidor final de produtos adulterados, não raro, e também tributários de uma cadeia criminal que passa, inclusive, pela evasão de divisas, né, pela conexão com um conjunto de delitos relacionados à sonegação fiscal. Então, na verdade, é uma pluralidade, é um combo delitivo de um conjunto de atividades tipificadas pelo Código Penal, pela legislação não só nacional, como também internacional, que regulam o crime organizado. E nesse sentido, endossar e reiterar a importância, né, da metodologia e dessa governança, dessa articulação, dessa coordenação mais ampla, liderada pela União, junto com os estados, Ministério Público, com esta integração absolutamente necessária da Receita Federal com o COAF, para que também o poder público, em articulação com o setor privado, no caso com a cadeia legal, legítima, lista de óleo e gás no Brasil, possam fazer frente à sofisticação e ao fortalecimento da atuação do crime organizado na economia formal de combustíveis no país. Outro ponto é que a Receita Federal mencionou o uso de contas bolsão, né, por uma fintech. Esse tipo de prática é legal, Eduardo? E outra, como que o sistema bancário pode reforçar o controle disso? Então, parte do que o poder público pode fazer em relação a essa matéria foi anunciado ao longo do dia de hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele vai, a partir de amanhã, promover um conjunto de ajustes administrativos, normativos e regulatórios, justamente para que não só esse tipo de conta, mas como esse tipo de organização de fintech, de meios de pagamento digital, possam contar com um nível de regulação maior em conformidade com o que existe nas demais instituições formais do sistema financeiro nacional. Então, hoje, o que se identificou e já era apontado em conjunto de pesquisas aplicadas, realizadas pelo campo acadêmico, por organizações da sociedade civil como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que justamente há uma zona gris do ponto de vista regulatório e normativo, no caso especificamente sobre as fintechs, mas essa questão poderia ser extrapolada para outros segmentos que também são explorados pelo crime organizado, como o setor de bettings, como as criptomoedas, né? Então, haverá certamente um conjunto de providências de ordem administrativa, normativa e, eventualmente, até legislativa, de mudanças legais que devem ocorrer com a aprovação do Congresso Nacional, para que se possa ter um maior nível de controle e regulação da atuação dessas instituições, que surgiram para democratizar o acesso ao sistema financeiro nacional, mas que padecem, né, justamente pela novidade que representam, de um maior nível de regulação por parte do Estado brasileiro. E é justamente na franja, nesse gap, né, nessa zona gris, que o crime organizado vem aproveitando para também lavar, ocultar esse patrimônio ilegal e retroalimentar um conjunto de outras práticas criminais a partir da exploração dessas novas fronteiras econômicas pelo crime organizado no Brasil. Agora, o caso mostra aí uma diversificação, né, das atividades do PCC, que vai muito além do tráfico de drogas, né? Quando a gente fala em PCC, já vem à mente essa questão do tráfico de drogas. Como que isso altera a forma aí de combate ao crime organizado aqui no Brasil? Olha, eu diria que essa operação ela não é um evento episódico e pontual. Ela me parece mais parte de um processo de amadurecimento institucional das instituições de Estado brasileiras e com destaque especial ao papel que vem sendo desempenhado pela Polícia Federal, né, pelo COAF, no controle, no rastreamento desse dinheiro que é lavado
a partir da apropriação dessas instituições financeiras como fintechs e outras, né, muitas delas operando e cumprindo uma função também ilegal para justamente garantir as condições de legalização, de branqueamento, né, de ocultação e incorporação desse recurso havido de forma ilegal em diferentes mecanismos, né, de capilaridade e de suposta legalização deste patrimônio fruto da apropriação dessa organização criminosa. De modo que há um conjunto de medidas regulatórias, fiscalizatórias, mas o que esta operação vem a demonstrar é que nós precisamos fortalecer esse trabalho coordenado, articulado, liderado pela União, né, mas em forte integração sistêmica com os entes subnacionais, com os estados em particular, mas também com os municípios. E esta operação, em alguma medida, ela ajuda a traduzir os esforços em torno da aprovação desta nova proposta de emenda à Constituição, para que esse tipo de prática institucional possa se dar de uma maneira mais regular, né, mais contínua, de modo que o impacto econômico, a descapitalização do poder econômico das organizações criminosas possa se tornar uma tônica e uma nova ênfase em relação ao papel e à capacidade de atuação e de resposta do Estado brasileiro em conjunto com todo esse ecossistema que envolve também na cooperação, no compartilhamento de dados e informações, o setor privado. Ou seja, é preciso aprofundar as mudanças normativas, legislativas em gaps que ainda existem em relação à financiarização, né, que a sociedade brasileira e o mundo passam, né, a partir do emprego dessas novas tecnologias, mas também é fundamental agregar inteligência, tecnologia e uma metodologia que possa tornar essa mega operação parte da cultura das organizações de Estado no país. Agora, para finalizar, Eduardo, como envolver a iniciativa privada e também o setor financeiro no enfrentamento ao crime organizado, mas sem violar a autonomia econômica? É uma questão fundamental, né? Nós precisamos harmonizar, e esse é o papel primeiro do Estado, né? Harmonizar o respeito às garantias e aos direitos fundamentais, a eficiência e a uma atuação moderna, profissional, em relação ao crescimento e ao fortalecimento do crime organizado no Brasil. E isso me parece perfeitamente harmonizável. Nós temos, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a chamada Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que é um fórum que se articula, inclusive, com a cooperação, a liderança do Estado, mas a cooperação com organismos internacionais, em termos de cooperação internacional, com instituições representativas do setor econômico, financeiro brasileiro, e com órgãos, né, de Estado, a exemplo da Polícia Federal, a exemplo do COAF, da Receita Federal, que em torno deste fórum de câmaras técnicas, da produção de estudos, de análises aplicadas, buscam fortalecer esta agenda. Então, eu diria que esta cooperação, hoje, ela passa por um conjunto de instâncias no âmbito federal e também na relação federativa com os estados e com os municípios, que precisam ser melhor, eu diria, articuladas, coordenadas, a partir, por exemplo, do papel de uma instância já existente, né, na estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que envolve vários outros ministérios, instituições de Estado, policiais, fiscalizatórias, regulatórias, setor privado, organismos internacionais. E é claro que essa cooperação com o setor privado se dá a partir do compartilhamento de dados, informações, que, por exemplo, são os insumos utilizados pelo COAF, justamente no monitoramento, no controle das atividades financeiras no país. Agora, esse processo de colaboração entre o setor público estatal e o setor privado, ele não pode prescindir de novos investimentos na capacidade do Estado fazer frente a essas novas complexidades
da atuação do crime organizado. Por exemplo, o COAF, que é o sistema mais importante em relação ao rastreamento do dinheiro, inclusive o dinheiro ilegal operado por essas organizações criminosas, conta hoje com 100 profissionais, né? A maioria deles cedidos de outros órgãos públicos. Quer dizer, é preciso instituir uma carreira de Estado, abrir concurso público, investir em inteligência, em tecnologia, para dotar esses órgãos que têm capacidade de subsidiar o Estado brasileiro ao nível desta complexidade, desta sofisticação que fazem uso as organizações criminosas, sobretudo as duas maiores, né, que atuam com organizações regionais, o PCC e o Comando Vermelho, justamente mais sintonizadas e aderentes com a complexidade e o poderio econômico e político gerado justamente pela exploração dessas novas fronteiras, desses novos mercados que são cada vez mais colonizados, captados, cooptados pelo crime organizado e demandam, portanto, uma resposta mais aderente a esses desafios próprios também do século XXI. Tá certo. Eduardo Pazinato é advogado, ele também é consultor sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eduardo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco no Tempo News. Uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite. Bom, e a gente vai voltar a Brasília para conversar com a Lara Alves. Ela tem mais informações para a gente sobre essa operação, né, Lara? Exatamente, Círia. A gente teve duas repercussões em relação a essa operação no Congresso Nacional. A primeira delas foi de agora a pouco. O líder da bancada do PT, o deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, indicou que já protocolou um requerimento e está coletando assinaturas para que seja feita e instalada na Câmara dos Deputados uma CPI das fintechs para investigar justamente essa relação entre as fintechs e empresas do mercado financeiro com o crime organizado. Então, este é o primeiro ponto. Ele vai começar ainda essa coleta de assinaturas. Isso demanda certo tempo. É importante a gente lembrar também que há uma fila de comissões parlamentares de inquérito que precisa ainda ser instalada na Câmara, mas esse já é um movimento da bancada governista na Câmara dos Deputados para instaurar essa CPI das fintechs. Um segundo ponto é em relação a uma declaração que foi feita hoje pela manhã durante a coletiva de imprensa no Ministério da Justiça que tratou sobre essa mega operação. O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse durante a entrevista que aquela campanha contra a instrução normativa do PIX no início do ano, que foi principalmente capitaneada pelo deputado mineiro Nicolas Ferreira, do PL, atrapalhou um pouco as investigações e colaborou para que o PCC continuasse com essas movimentações irregulares, contribuindo, portanto, para o crime organizado. Nesse sentido, o deputado do PT também de Minas, Rogério Corrêa, acionou a Procuradoria-Geral da República com uma notícia-crime contra o deputado Nicolas Ferreira, pedindo a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar possíveis crimes relacionados à divulgação de fake news que atrapalharam essa instrução normativa e levaram à derrubada dessa instrução normativa que mudava algumas questões ali do PIX. Vocês vão se lembrar, um vídeo do Nicolas viralizou na época em relação a isso, Círia.